Boa noite, Genuíno. Boa noite, Sara. Boa noite, Joaquim. É uma honra ser entrevistado por vocês. Que ótimo. Genuíno, bom, a honra é nossa. Quero agradecer muito por você ter atendido o nosso convite. E eu começo, então, perguntando a você, a gente partindo do tema que terminou, com você, com a tua experiência muito grande no parlamento. Estava na primeira bancada eleita pelo PT, em 1982, já estava lá, foi líder muitas vezes, teve participação em vários momentos muito importantes da história do Brasil, constituinte, etc. E aí eu pergunto para você, como é que você viu essa performance do deputado Nicolas Ferreira no parlamento? Olha, Joaquim e Sara, na nossa experiência parlamentar, desde o período da ditadura militar, passando pela transição, a gente adotava uma linha política que caracterizava a esquerda. O direito à palavra, o direito à expressão, o direito à imunidade, o direito a falar, daí o nome parlar, ele tem contrapartida. Você não pode usar o direito de falar para pregar o crime, para pregar racismo, para pregar feminicídio, para pregar o ódio, para pregar a morte, para fazer apologia de uma ação criminosa. Na medida em que o deputado aparece expressando, inclusive fisicamente, uma atitude de preconceito, de violência, de desrespeito a um outro parlamentar, a uma outra parlamentar, isso é inaceitável do ponto de vista das regras do decoro parlamentar. Ele feriu o decoro parlamentar. Feriu o decoro parlamentar, e eu me lembro bem de um fato, Joaquim, em 97, quando chegou lá o inominável, que é hoje presidente da República, quando ele pregou a morte do Fernando Henrique Cardoso. Eu me levantei e disse, ele tem que ser processado, porque ele não pode usar a tribuna para defender a morte do presidente da República. Passar a mão na cabeça, olha o que dá. Portanto, essa ideia de que a opinião é o livre-arbítrio, a pessoa pode pregar o que quiser, a pessoa pode pregar a morte, pregar o preconceito, pregar o racismo, pregar a tortura. Por exemplo, a tortura é crime. Você sabe que quando eu estava na Câmara, tinha 2 deputados que eu não falava, em nome do decoro parlamentar. Era ele, o inominável que foi presidente da República, e o Curió, porque eles defendiam a tortura. Então, na medida em que a pessoa defende a tortura, a relação humana ela é rompida. E na medida em que a relação humana é rompida, isso fere um direito fundamental. Porque a democracia, Joaquim, ela se baseia primeiro na soberania popular. O poder emana do povo. O povo soberanamente que delega poderes a quem o representa. Segundo, a democracia se baseia na universalidade de direitos. Direitos que são constitutivos da cidadania insurgente. Terceiro, na democracia, você tem o ritual, você tem a liturgia, você tem as regras do processo de convivência democrática. Portanto, o que esse deputado fez foi um atentado ao decoro parlamentar. Ele tem que ser cassado, porque o mandato parlamentar não é para ele fazer isso. O mandato parlamentar é para a pessoa opinar, discutir, defender teses, defender projetos, fazer polêmica. Não é para transformar o mandato e a imunidade num veículo para estimular a violência, o ódio, o ressentimento, a retórica da guerra. Não é para isso. Portanto, esse vale-tudo que se estabeleceu no país com a criminalização da política, com a violência das regras do funcionamento democrático, isso tem que ser retomado, recolocado. Portanto, eu acho que a Câmara está diante de um grande desafio. Esse vale-tudo, esse cavalo de pau que se dá nas instituições, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Aliás, a experiência do inominável nasceu como? Ele pregava a pena de morte, ele pregava a tortura,
ele pegava qualquer coisa e aquilo ali era objeto exótico, objeto de piada. Aí ele foi se alimentando com os programas que ridicularizavam, entre aspas. E aí deu no que deu. Portanto, o ovo da serpente não pode ser alimentado. O ovo da serpente não pode ser, vamos dizer assim, protegido. Esse serpentuário que fere as regras da democracia, as regras da convivência civilizatória, as regras da pluralidade, as regras de respeito ao outro, isso é um pacto que a humanidade vai construindo ao longo do seu processo civilizatório. Portanto, defender esse parlamentar, dizer o que ele disse em nome do direito de opinião é um absurdo. Quer dizer, o direito de opinião não é para ele pregar a pena de morte, o racismo, mandar as pessoas atirarem, mandar as pessoas terem preconceito, estigmatizar a diferença para justificar a violência. Porque esse discurso do ódio, a retórica da intolerância, a guerra chamada guerra cultural, ela produz, e aconteceu isso no Brasil, principalmente das manifestações de 2013, ela produziu um resgate à ditadura militar, a volta dos militares. Quer dizer, o Inominável, quando declarou o voto pela cassação da Dilma, ele elogiou um torturador. Então, esse é o problema. As pessoas têm que se dar conta que a relação política coletiva tem freios e contrafreios, tem pesos e contrapesos. Não é um vale-tudo que cada um faz o que bem entende, porque a fala, a opinião é uma ação. É uma ação no sentido de estimular, de promover um atentado, de promover um ato violento, de promover um feminicídio, de promover um racismo, de promover a morte. Isso aí que está acontecendo. Por que está acontecendo tanta morte? Por que está acontecendo tanta violência? Por que está acontecendo esse vale-tudo? Exatamente por causa dessa cultura da permissividade de não ter limitações. Por exemplo, um deputado sobe na tribuna no Mato Grosso e defende o livro do Hitler. Exato. Quer dizer, como é que é isso? Portanto, isso não é direito de opinião. A gente tem que qualificar. Direito de opinião é você discutir teses, é você fazer análise, é você fazer a crítica política, é você fazer a contestação, é você fazer a crítica ao modelo econômico, ao modelo estatal. Agora, você transformar isso numa guerra de extermínio, legitimando a eliminação de pessoas, e é disso que se trata, nós temos que combater isso com toda a clareza, com toda a contundência. Genuíno, eu pergunto para você, concordo com o que você falou, e eu pergunto o seguinte, pela experiência que você tem, você acha que vai haver efetivamente uma cassação do deputado Nicolas Ferreira? E aí eu coloco uma outra pergunta, porque você já alertava para o perigo do Bolsonaro. E, na época, houve uma permissividade no Congresso, no sentido de falar, deixa ele falar. Eu até ouvi algumas vezes as pessoas falarem, é bom que ele fale, porque a gente sabe o que pensa esse pessoal. Só que deixaram a serpente. A frente se criou e virou presidente da República. E está dando um trabalho para retomar a institucionalidade hoje no país. Então eu pergunto, essas duas perguntas, por que o Bolsonaro não foi cassado? E a segunda, você acha que algo mudou no Congresso ou na Câmara? Olha, ele não foi cassado, Joaquim, porque havia um corporativismo da conivência, de passar a mão na cabeça. Ninguém queria fazer um enfrentamento político, porque o parlamento é uma casa plural. O parlamento é uma casa de parlar, de debate, de confrontação democrática. O parlamento é o lugar da confrontação mais polarizada que existe. Na medida em que você dá margem a essas figuras exóticas, ele chegou lá com uma figura exótica, essa figura exótica era elogiado, virava objeto de piada, virava objeto de chacota. E ele atacava os adversários. Eu mesmo tive que me pronunciar um determinado dia na tribuna e dizer assim, olha, em nome
do decoro parlamentar, um não existe para o outro. É o silêncio mudo. Porque você não pode dialogar com quem defende a tortura. Sim. Você não pode dialogar, não tem diálogo. Como é que você vai dialogar com quem defende a transfobia? Não pode dialogar, não tem diálogo. Como é que você vai dialogar com quem defende o racismo, o feminismo? Não tem diálogo. O diálogo é rompido. Por quê? Porque os valores têm uma universalidade de um respeito ao outro. Você tem confronto de ideias, de debate. Portanto, eu acho que houve uma conivência com ele. Aquela conivência, ele foi estimulado pelos programas de ridicularização na televisão e nos pânicos da vida, nos CQC da vida. Por outro lado, ele era a figura exótica para atacar a esquerda. Ele ridicularizava a esquerda. E é interessante que toda vez que ele ridicularizava a esquerda, que a gente ia para cima dele, ele recuava. Ele não vinha para as vias de fato, porque ele tem... Você sabe que esses provocadores têm o lado da covardia. Ele não vinha. Teve vários episódios lá, olha, teve episódio com o Suplicy, teve episódio comigo, teve episódio... Vários, dezenas de episódios. E ele não ia, tá certo? Até teve um episódio lá quando o Luiz Eduardo Magalhães era presidente da Câmara, o ministro do Exército, que não era ministro da Defesa, comunicou ao presidente da Câmara que, se ele fosse fazer panfletagem no quartel, ele seria preso. E aí o Luiz Eduardo ficou numa sinuca. Como é que eu vou? O ministro me liga, comunica, o que eu vou fazer? Aí ele disse, eu vou chamar todo mundo para o plenário e vou comunicar que o ministro do Exército me ligou e falou isso. E vou pedir para ele não ir. Ele não foi. Quer dizer, na verdade, esses provocadores, essas provocações que são feitas, eles fazem a apologia de um espetáculo. A apologia não é de uma ideia, não é de uma proposta, é a apologia do espetáculo. E esse espetáculo, ele é transformado numa espécie de... A política vira uma estética do exótico. E aí passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça porque aí entra o corporativismo de não sangrar na própria carne. A outra questão que você coloca, que eu acho que é importante, eu acho que esse deputado, eles vão fazer vão botar a comissão de ética, vão fazer uma apuração, faz uma censura, no limite, suspende por algumas semanas, alguns meses, mas passa a mão na cabeça. Por quê? Porque há uma cultura política no tratamento das questões democráticas do país de que você tem que dar um jeitinho. É o famoso jeitinho brasileiro. Passa a mão na cabeça, não vamos sangrar, vamos empurrar com a barriga, nós somos um povo cordato, nós somos de bom trato. Isso que é permissivo. É mais ou menos aquela coisa que na política se diz, vamos mudar alguma coisa para que nada mude. Como isso está predominando, e eu acho que ele tem maioria, a bancada dele é grande na Câmara, é a maior bancada, e eles têm uma maioria conservadora, esses temas, nós vamos ter que fazer uma luta mais de fora para dentro. Eu acho que a luta progressista tem que ser da sociedade para o parlamento. Se for do parlamento para a sociedade, pode ter certeza que o conservadorismo, tanto econômico, político, ideológico, como o conservadorismo no tratamento desses temas do direito das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, do direito da população negra, dos direitos das populações originárias, vão ficar à margem. E aí vem decisões políticas das cortes constitucionais fazendo aquela separação desses temas com a luta, com a questão do capitalismo, porque é muito fácil você desligar a questão do racismo, do feminicídio, do machismo, da luta anticapitalista, porque, na verdade, isso é importante a gente politizar, por isso que eu não entendo como é que um partido de esquerda defende esse deputado. Porque, veja bem, essas populações vulneráveis, as populações discriminadas, as populações que sofrem isso, elas são a parte mais sensível e vulnerável da exploração capitalista. E o capitalismo, que é um sistema de dominação e opressão, se baseia nisso para aprofundar
a exploração, para aprofundar a dominação. A coação, ela é violenta com as pessoas mais frágeis. Isso que as pessoas têm que entender. Portanto, a defesa dos direitos das pessoas que têm maior fragilidade é uma questão de princípio, Joaquim. É uma questão de princípio. A sociedade que nós queremos construir é uma sociedade de direitos, é uma sociedade de cidadãos e cidadãs, é uma sociedade plural, é uma sociedade em que o outro não é inimigo. Ou nós recolocamos essa questão na pactuação, porque esse problema do capitalismo, que busca aprofundar a violência contra os mais vulneráveis. Por que a população negra e parda foi objeto dessa discriminação? Porque vem da história da exploração capitalista, de quem podia ter a cor negra por causa do sol, por causa disso aqui. Aí vem aprofundar a exploração com a discriminação. Por que a mulher? Aí vem o conceito de fragilidade para aumentar a exploração. Por que vem a questão da comunidade LGBTQIA+. Por causa da visão truculenta de não permitir a diversidade. Por quê? Porque o ser humano, a riqueza do ser humano é a pluralidade, a riqueza do ser humano é ser diferente. Quando você elimina a diferença, você cai na visão monolítica do pensamento único. A ordem é única, o pensamento é único, a ordem é de cima para baixo. O socialista, a esquerda, não pode ser conivente com esse tipo de coisa. Isso não é liberdade de opinião, isso não é direito de expressão, isso é violência para radicalizar a exploração e a coação das pessoas. Que ótimo. O Genuíno, eu vou continuar, tem muitas questões para colocar para você, as pessoas te elogiando com o excelente analista que você é, conheci muito como parlamentar, foi eleito várias vezes o melhor parlamentar na Câmara, várias vezes, eu me lembro disso. Havia inclusive era uma pesquisa que se fazia junto a jornalistas, inclusive, e era considerado o melhor parlamentar na ocasião. Mas eu quero ler rapidamente, pedir licença a Sara para ler alguns comentários. Então, está aqui o Marco Aurélio, dizendo: olha, a última entrevista de Genuíno concedeu para a revista Ópera, leiam. A Ellen Freitas está aqui manifestando apoio a Sara Góes, a Gisele Federici. O Valderese Nascimento, José Genuíno, você está bem? Quero que você responda. Sua dicção está diferente, força, companheiro. Olha, eu fiz, só para explicar, Joaquim, como consequência, só para explicar, como consequência do período que eu fui preso da ditadura, eu tive um problema sério na arcada dentária, e porque eu recebia choque nos dentes. E aquilo ali, depois de um certo tempo, eu comecei a perder dente, não adiantava fazer implante nem nada. E eu tive que fazer uma cirurgia para extrair todos eles e colocar outro sistema de placa. Por isso que eu estou... Essa é a primeira live que eu estou fazendo depois de um período de 4 dias de convalescência. Portanto, que eu estou um pouco... A minha dicção é por causa disso. Eu tive que fazer essa cirurgia. Está explicado, o pessoal preocupado com você aqui, está explicado. A Júnia disse, olha, a respeito do que você falou, o genocida tinha que ter saído preso no dia 17 de abril de 2016, foi o dia que ele dedicou o voto a um torturador. Todos sabemos, o Genuíno acabou de falar sobre isso. O Fábio Simões, Genuíno PT, demais setores progressistas precisam se fortalecer no interior de São Paulo, onde ainda predomina o coronelismo. Abraços, ele fala de Nova Odessa, São Paulo. Genuíno teve muito voto do interior, né? Tem ainda muita popularidade do interior. Eu sei que quando foi deputado, eu sou da cidade de Sorocaba, desde a primeira eleição tinha uma base muito forte do Genuíno lá. Aqui também o Radisson Grunou, elogiando a Sara como um super profissional. Temos aqui falando dessa ótima entrevista, né, que nós estamos vendo aqui. Aqui tem o José Luiz, aqui ele faz uma crítica ao Genuíno, mas eu não vou nem ler essa crítica, porque eu acho que a crítica da natureza não deve ser feita, o Genuíno está expondo a sua posição, tá bem, Zé Luiz? E o seu superchat está aqui, mas eu não vou ler o seu superchat, não. Quero agradecer o Ivan Nogueira de Moraes, que se tornou membro aqui do nosso canal.
Gerando, eu queria fazer uma colocação para você que eu acho que foi até profética. Eu não sei se você vai se lembrar. Mas quando era da Veja, o Paulo Moreira Leite também, um dia nós almoçamos, isso era anos 90, final dos anos 90, meados dos anos 90, você disse o seguinte, que a qualificação dos parlamentares está caindo muito, o nível dos parlamentares. Você até disse, olha, eu já estou lá há bastante tempo, você tinha parlamentares com os quais você não concordava, mas o nível de debate era melhor. Então, hoje, muitos estão lá por interesses pessoais, representando o setor A, B ou C, setores empresariais, querendo fazer negócios, e eu lamento, porque é importante que haja um debate no Congresso, que seja um debate de alto nível. Eu me lembro disso, não sei se você se lembra, mas para mim foi profético você falando hoje, e você alertava, está diminuindo muito o nível e vai ficar pior. Então, hoje, quando nós vemos essa bancada de extrema-direita, eles vão muito para a agressão, né? Você acha que, efetivamente, de um modo geral, o nível do parlamento caiu, e por quê? E o que a sociedade tem que fazer para que tenha um parlamento que aí pode ser de direita ou de esquerda, mas que tenha um nível elevado, que as discussões sejam de alto nível? Olha, Joaquim, eu participei de grandes debates no parlamento, com Delfim Neto, Roberto Campos, Jabas Passarinho, debates com Roberto Cardoso Alves, debate com Mário Covas, Ulisses Guimarães, Hernando Henrique Cardoso, com Lula, Plínio de Arruda Sampaio, grandes debatedores da Constituinte. Pois bem, acontece que houve um processo de criminalização da política a partir, principalmente, dos episódios do início do governo Lula. Aquela criminalização transformou a política na arte da esperteza, com a eleição do Severino Cavalcante, quebraram a regra da proporcionalidade das maiores bancadas ter os maiores cargos, quebraram a regra do debate político e da negociação política. E aí o parlamento virou uma espécie de lugar em que o chamado baixo clero, que é exatamente o deputado que é eleito por corporativismo, por emenda no orçamento, eleito pelo prefeito, ele não é eleito por teses. O cara diz o seguinte, teses, discutir política de defesa, ciência e tecnologia, saúde pública, discutir educação, discutir a natureza do regime político. Esses temas foram deixando de lado. E aí foi prevalecendo, de um lado, as carreiras de categorias, as bancadas corporativas. Segundo, as bancadas de negócio. Terceiro, as bancadas com orçamento. O orçamento causou um grande prejuízo no parlamento. Não é por acaso que já tivemos aqueles anões de orçamento. E depois teve todo um processo de deformação. Por quê? É a emenda do orçamento, a emenda individual no orçamento. É um absurdo. O orçamento tem que ser uma peça estratégica para você discutir programas e subprogramas, discutir projeto e subprojeto, e não emenda individual. Porque a emenda individual, o deputado vira um despachante para poder liberar aquelas emendas. Aí vai para a prefeitura, a ponte, a escola, a avenida, etc, etc. Aí desqualifica. Então, o parlamento, em vez de ser uma casa dos grandes debates, eu vivi isso na Constituinte, ele foi caindo. Foi caindo. E eu acho que a criminalização da política agravou isso com a judicialização, com o processo espetacular da justiça, se tiraram algumas prerrogativas do parlamento, no meu modo de entender, que devia ter sido mantida, e o papel da negociação, o papel do debate, por exemplo, eu vivi grandes momentos que a gente polarizava, debatia, mas você não era inimigo, você debatia e negociava. A função do parlamento é o dissenso e o consenso e o dissenso. Agora, virou esse negócio do maniqueísmo, da guerra, um contra o outro, isso acaba produzindo, no meu modo de entender, um aniquilamento da política. Porque a política, o que é a política? É a expressão de vontades em torno de um projeto coletivo. Os interesses que você representa, os projetos que você defende, aquilo que você polariza e radicaliza no bom sentido. Isso é a política. Né? Por isso que eu gostava muito quando o Ulisses Guimarães dizia, na época da Constituinte, a política tem solução para tudo.
porque a política ela faz os homens e mulheres a pensar, a se reunirem, a discutirem. E aí, às vezes, ele dizia, cuidado com o decoro, deputado, cuidado com o decoro. Quer dizer, eu acho que o parlamento ele foi se degradando, por quê? Aí tem um outro agravante. O sistema eleitoral nosso é autoritário. A votação é uninominal, o peso do eleitor para eleger o deputado é maior do que o peso do eleitor para eleger o presidente. A equação dos deputados nos estados ela produz uma deformação. É o caso de estados com poucos eleitores e muitos deputados, diferente de outros. E o debate, você não tem fidelidade partidária, você não tem adesão a projeto e a programa. Quando a gente viveu a democratização, quando a gente viveu a Constituinte, quando a gente viveu o governo Fernando Henrique Cardoso e o início do governo Lula, isso ainda era dominante. Então, a gente tinha grandes polêmicas, grandes debates. E aí havia um respeito muito grande às regras. Nós tivemos alguns episódios na Câmara que não se podia mexer nas regras. Uma vez lá, o Nilo Coelho, que era o presidente do Senado, ele ia despachar uma questão de ordem contrária à Arena. E o pessoal da Arena foi para cima dele, e nós fomos para cima dele. E ele foi pressionado, e a gente ia virar a mesa, se ele der essa questão de ordem contra nós, que rompia a regra da própria ditadura, ele disse, não, eu sou presidente do Congresso Nacional e não da Arena. Aí ele decidiu a questão. Outras vezes, por exemplo, uma vez o Michel Temer queria romper as regras. Aí nós dissemos, não dá, Michel. Aí ele disse, eu vou romper. Eu digo, tudo bem. Aí nós compramos 50 apitos. Ele iniciava a sessão, todo mundo apitava. Quer dizer, a democracia, existe o princípio da desobediência civil. Você tem regras. Se você rompe as regras, você legitima a desobediência civil. Nós fizemos isso na Câmara. E teve presidente de direita, como o Luiz Eduardo Magalhães, como o Ibsen Pinheiro, que eram presidentes que tinham posições diferentes, mas respeitavam. Ele diz, olha, hoje nós vamos para o enfrentamento. Se prepare, vamos para o enfrentamento. E aí você se preparava. Agora, esse negócio de surpresa, da esperteza, do jogo baixo, de você fazer espetáculo, fazer piada, usar cabeleireira, esse espetáculo do deputado que fez ontem, aquilo ali é uma coisa ridícula. Aquilo ali quebra o decoro parlamentar, porque o decoro parlamentar não é o decoro do parlamentar, é o decoro da instituição. Aquela imagem fere a instituição parlamento. Não é o decoro do indivíduo, é o decoro da instituição parlamentar. É tanto que se usava muito, Joaquim, o primeiro caso de cassação por quebra de decoro parlamentar foi, após a Constituinte de 46, foi um deputado que deixou se fotografar de cueca. E ele foi cassado. Portanto, o decoro parlamentar é algo que diz respeito a uma coisa muito importante. A democracia ela tem um ritual, ela tem uma liturgia. Você não pode transformá-la num cavalo de pau. Isso que aconteceu no Brasil com essa corrente protofascista, com esse vale-tudo, se deu cavalo de pau. E ao se dar cavalo de pau, você libera as feras. Olha o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O discurso liberou aquelas ações da intentora golpista de 8 de janeiro. É isso que vai acontecendo, no meu modo de entender, com as regras do funcionamento das instituições. Portanto, mesmo quando a gente tinha enfrentamento muito radicalizado, e nós tivemos, por exemplo, na Constituinte com a UDR, com as comunicações, com a questão da tortura, com a questão do artigo 142, esse enfrentamento, eles tinham um padrão. Você não rompia aquele padrão, tá certo? E aí se fazia, evidentemente, uma relação política. E é uma pena, porque o parlamento é a casa da política, é a casa da diversidade, é a casa da diferença, é a casa que você discute tudo, e você tem que deixar que tudo apareça. Os grandes momentos do parlamento, Joaquim, é quando tudo aparece sem violência, como aconteceu em 68, como aconteceu na campanha das diretas, aconteceu na Constituinte, como aconteceu nos processos que a gente viveu na reforma da própria casa, da própria instituição. E isso é que tem que haver um outro nível. Esse nível, do baixo
chamado baixo clero, isso aí leva à degradação da política. E a degradação da política favorece quem? O mercado, as agências, os formadores de opinião da área econômica, favorece os bancos centrais independentes, favorece a regra da tirania fiscal, quando a política é a quintura do debate, do confronto, da polarização, e principalmente quando vem a sociedade. Nós, por exemplo, na época da Constituinte, tinha uma regra que foi acertada com o Ulisses Guimarães: olha, um dia entre o pessoal da sandália havaiana e outro dia entre o pessoal da gravata. E se respeitavam. Gravata era a Febraban, o DR. Sandália havaiana era a luta das mulheres, movimento sem terra, trabalhadores, e aí se entrava e se respeitava. Funcionava. Aí o Ulisses Guimarães dizia muito bem: essa casa aqui tem uma rampa larga. Essa rampa é para o povo subir e descer. Tem lugar que não tem rampa. Quartel não tem rampa. Quartel não tem. Aqui tem rampa. O povo sobe, desce, xinga, perde um dia, ganha no outro. É esse processo de revitalização das instituições que ele precisa passar por uma grande reforma política. Eu acho que tem que passar por uma reforma do sistema eleitoral e partidário, por uma reforma do sistema de justiça, porque a justiça virou um grande espetáculo de punir na base da operação e na base da força-tarefa, e a tutela militar. Quer dizer, a simbologia da farda, a simbologia da autoridade, a simbologia da espada, isso tem que acabar. A democracia é a soberania do povo que existe plenipotenciariamente. A era moderna nasceu com a soberania popular e enterrou a era greco-romana. Esse é o problema. E a soberania popular não pode ser sacrificada e castigada. Por isso que o respeito ao povo, o respeito às suas reivindicações, o respeito com o plebiscito, com o referendo, com o orçamento participativo, a gente tem que cuidar bem disso. Porque se você não cuida e começa a dar cavalo de pau, como esses fatos que a gente pode listar, Joaquim, isso vai levando a uma degradação da legitimação do regime político-democrático. E aí esse vale tudo vai atingir principalmente a população, que foi o que aconteceu no período em que elegeu o inominável para presidente da República. Curioso quando você fala que essa coação ela aumenta a exploração, né? Também é uma forma, parece que até de tirar o foco, né? A população sabe que tem coisas erradas, mas ela não entende que você tem um sistema em que poucos se apropriam da riqueza de todos, se apropriam da riqueza de muitos, fica com a maior parte. E quando você dirige o seu ataque a quem está do lado, seja o estrangeiro, seja a diversidade, aquele que quem tem orientação sexual, a questão de raça, você está fazendo com que um brigue com o outro, tentando estimular o ódio, e tira o foco daquilo. Aí, e comete um outro problema, Joaquim. Você gera no outro a impotência, a passividade. Não valo nada, eu não tenho valor nenhum. Eu sou um zero à esquerda. Não vale nada. Aí você gera a impotência. A impotência do ser humano facilita os grilhões do capitalismo a explorar. Pagar salário baixo, pagar salário diferente entre homem e mulher, pagar salário baixo para a juventude. Aí você vai intensificando a exploração. Porque a degradação humana gera impotência. O que é a política? A política é a elevação da potência. Principalmente quando você faz uma ação coletiva. E o que o capitalismo quer? Diminuir a ação coletiva. Sindicato não presta, comissão de fábrica não presta, a passeata não presta. O indivíduo é tratado como uma entidade. Só que quando ele vai negociar um contrato, ele se dá conta que ele não vale uma cibalena com data vencida, porque ele não vale nada. Ele é transformado em uma coisa, em um número. E a grande proposta socialista é um projeto coletivo de homens e mulheres que tem potência para dizer sim ou não, para reivindicar, para desobedecer,
para, inclusive, fazer aquilo que as pessoas não estão discutindo, mas olha bem, na Constituinte, Joaquim, nós discutimos uma emenda que era a desobediência devida. O que é a desobediência devida? O subordinado pode desobedecer um superior a não cumprir uma ordem ilegal. A gente chamava isso da desobediência devida. O que esse assessor da Receita fez? Desobediência devida. O que o militar devia fazer quando ele é mandado a torturar? Não vou torturar, é a desobediência devida. E não foi aprovado? Não foi aprovado, isso era ridicularizado. A mesma coisa que nós defendemos lá da desobediência civil, que era um princípio que vinha das constituições radicais da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Isso estava dentro do princípio da desobediência devida. Você não pode obedecer a um superior para fazer uma coisa errada. Uhum. Entendeu? Isso, o próprio artigo 37 da Constituição, que trata da impessoalidade, da ação do indivíduo, a ideia do impessoal, da legalidade, da legitimidade, são valores essenciais, em que o servidor público não é uma máquina que vai cumprir o que o superior manda, não. Ele diz, isso aqui eu não vou cumprir porque é errado. Aí ele procura um outro órgão e diz, eu vou descumprir essa ordem que está errada. São valores da democracia que estão muito adormecidos, que nós temos que reatualizar. Por exemplo, a desobediência devida, a desobediência civil, a questão, por exemplo, da participação popular. O poder, se o poder emana do povo, pode ser direto ou indiretamente, aí você tem que criar mecanismo de participação. Por exemplo, o mandato revogatório. Eu acho que o mandato revogatório é muito mais democrático do que o proselitismo político do impeachment. Vamos botar mandato revogatório. O povo pode decide cassar o mandato de tal representante. Porque claro, o princípio fundante é que o poder emana da soberania popular. Claro. E se deu não emana de reis, não emana de reis, não emana de orientadores, não emana do povo. Exato. Muito bom. O Genuíno falou do deputado que foi cassado, só coloquei aqui o Edmundo Barreto Pinto. Foi cassado em 46, porque se deixou, em 49, porque se deixou fotografar na revista Um Cruzeiro de cueca. Estava com smoke na parte de cima e estava de cueca. Foi uma reportagem do Davi Nasser, então só contextualizando, dando essas informações, assim, só dizendo que é o Edmundo Barreto Pinto. Genuíno, o que pode ser feito, o que nós estamos vendo hoje? Duas coisas. Primeiro, quando você fala de ataque aos outros, mas também tem o ataque à classe política, que é uma maneira de enfraquecer o próprio povo, né? Porque se há alguma chance de melhorar, é através do político que ocupa funções de Estado. Aí é uma chance, que aí você pode votar e ter alguma chance de haver mobilidade social, de haver mudanças, desconcentração de renda. Quando você ataca a classe política, criminaliza a classe política, você tira esse instrumento. Você está enfraquecendo o próprio povo, fazendo todos odiar a classe política. Tem político ruim? Tem. Mas quando você vai para a criminalização de uma maneira geral, você está enfraquecendo a si mesmo, o povo em geral, quando ele compra esse discurso. E eu pergunto para você o seguinte, com a sua experiência, como fazer para enfrentar essa extrema-direita agressiva, de estilo ódio, fake news, que não é todo o PL, eu imagino que é a bancada do Nicolas. Tem lá políticos que talvez não concordem com isso, né? Mas como fazer? É possível isolá-los de forma que eles podem gritar à vontade, mas não vão ter poder, não vão conseguir interferir no destino da nação? O que fazer? Em primeiro lugar, Joaquim, começa com o voto. Nós temos que valorizar, politizar o direito ao voto. Você sabe que tem uma corrente de direita que prega o voto facultativo. Eu acho um erro. O voto é um direito que exige um dever, porque você está decidindo sobre os rumos de uma cidade, de um país e de um estado. Primeiro, valorizar o voto. Segundo, politizar o voto, no sentido do voto ser dado a projeto. Não é a um indivíduo, é ao projeto, é ao partido e é o programa. E, evidentemente, você ter uma reforma eleitoral para que
equacione aquilo que na Câmara e no Senado não é equacionado. Você sabe que tem o prato aberto na Câmara e o prato que fecha no Senado. O que é isso? As leis entram pela Câmara e são interessante. Pelo Senado. Acontece que esse princípio é errado. Não está sendo aplicado. A Câmara representa o povo e o Senado os estados. Então, veja bem, nós tínhamos que... A ideia de que a Câmara representa o povo através de temas que diz respeito aos interesses populares. E o Senado representa os estados. O Senado não pode ter iniciativa de lei. A iniciativa de lei é da Câmara, por isso que o prato é aberto para cima. As leis entram pela Câmara e elas são revisadas no Senado. Porque o voto para senador são 3 por estado, e o voto para deputado não é assim. A outra mudança importante era que o peso dos estados para eleger deputado. Na Constituinte, nós tentamos uma solução que era o seguinte: o pacote, hoje está em vigor o pacote de abril do governo Geisel. Dizia o seguinte: nenhum estado pode ter menos do que 8 e nenhum estado pode ter mais do que 70. Isso gera uma deformação. O que seria correto? Você ter um mínimo de 4 e não ter limite máximo. Você diz, são 513. Nenhum estado pode ter menos do que 4. Aí você faz os cálculos de acordo com a população. Por quê? Porque se a Câmara representa o povo, ela tem que ser o mais fiel retrato do povo. Já o Senado não. O Senado são 3 senadores por estado para fazer o equilíbrio federativo dos estados e da região. A outra coisa importante é o parlamento, ele tem que ter um funcionamento de participação popular, inclusive na discussão das leis. Por exemplo, você tem uma lei sobre educação, você tem uma lei sobre saúde, você tem uma lei sobre salário mínimo, você permite que as entidades que apresentam aquela iniciativa popular tenham direito à palavra. Foi o que nós fizemos na Constituinte. Com 30 mil assinaturas, quem apresentava a emenda popular tinha direito a falar na tribuna. Não é o direito do voto, é o direito a falar, porque a fala significa influenciar, significa ganhar voto. A outra questão que eu acho que é importante para mudar essa situação é a relação entre os 3 poderes. Na verdade, eu acho que houve uma deformação com a judicialização da política, em que o judiciário passou a ter uma prerrogativa de dar a última palavra. Tem coisas que é da natureza do parlamento, da natureza da política. A outra questão, você tem um problema na relação do executivo com o legislativo. Eu acho que a gente devia ter mais limitação para uso de medida provisória. A outra questão, por exemplo, o parlamento ele tinha que ter o ônus e o bônus. Por exemplo, emenda individual é proibido. Você não faz emenda individual, você discute projeto para a educação, para a saúde, para os programas de infraestrutura. Não é emenda individual, porque a emenda individual desfigura, pulveriza a própria peça orçamentária. E aí você tem uma transparência total no funcionamento do parlamento enquanto casa legislativa. Eu acho que devia se retomar a ideia da proporcionalidade. Por exemplo, essa discussão agora, vamos votar no Lira. Isso é uma discussão totalmente equivocada. Você respeita o voto daquele que é representante da maior bancada. Por quê? Porque você parte da representação da sociedade. A maior bancada é a que nasce das urnas. Então, a maior bancada vai ter direito a presidir a Câmara, ponto. Independente de apoio político ou ideológico. Aí você começa a fazer as negociatas. E aí tem o toma lá da cá. No meu modo de entender, nós tínhamos que fazer esse tipo de mudança estrutural no parlamento. Outra coisa, você sabe que o Tribunal de Contas da União tinha que ser um órgão de assessoria do parlamento, e muitas vezes não é. O Tribunal de Contas virou um tribunal das contas. Ele passa a ter uma espécie de um outro tribunal. Ele tinha que ser um órgão de assessoria do parlamento e as suas decisões serem discutidas e votadas pelo parlamento. A mesma coisa diz respeito à questão do mandato. Por exemplo, mandato para ministro do Supremo. Eu defendo que o mandato tenha uma periodicidade. Você não tem sentido ficar décadas e décadas como ministro do Supremo, não. Você estabelece 10 anos, 12 anos, é um mandato
para o ministro Supremo. Então, você tem que ter uma reforma nessas instituições. A questão, por exemplo, do poder tutelar das Forças Armadas, da alta burocracia, porque tem uma alta burocracia dentro do Estado que ela não quer abrir mão das suas prerrogativas. Essa alta burocracia tem que ser defendida. Por isso eu sou contra a PEC 32, não. Você tem que valorizar a carreira, o concurso. Agora, você tem que ter mecanismos de controle, de chamar-se freios e contrafreios. É o ônus e o bônus. Por exemplo, eu acho que a gente tem que ter uma quarentena para militares, PM, juiz e promotor ser candidato. Você tem uma carreira de Estado e sai dessa carreira, você tem que ter um período de quarentena para mudar a carreira. Isso vale para militar da Força Armada, PM, juiz, delegado. Porque é muito. O cara só tem o bônus. Ele pode prender, ele pode atirar, ele pode processar e ele pode fazer política. Então, ele tem uma diferença em relação aos demais, aos mortais. Está entendendo? E aí, veja bem, quais são esses mortais? Aí que está o problema. Onde é que a corda se quebra? Onde estão os mortais? As mulheres, a população LGBTQIA+, a população negra, que são as áreas mais vulneráveis da sociedade, onde a coação baixa o tacão e reduz a representação dessa população. Esse é o problema. Não foi brincadeira quando a gente discutiu a questão do racismo como crime inafiançável, imprescritível, suscetível de gasto científico. Foi um debate radicalizado. E quando a gente colocou a tortura, não passou, porque eles tiraram a palavra imprescritível. Então, eu acho que são momentos assim que a gente tem que voltar a valorizar a política. A política ela tem que ter a dignidade. O político ele tem que ser reconhecido, separar o joio do trigo. Essa ideia da vala comum, todo mundo é ruim, é errado. Você tem que separar o joio do trigo, fazer a diferenciação, entendeu? Criou-se a lógica de que negociar é errado. Quer dizer, você tem que fazer o debate claro, transparente. E aí você tem que negociar com qualquer um. Você não pode mudar o lugar que você senta na mesa. Senão você vira um camaleão. Aí é esse confronto que produz, no meu modo de entender, posições claras. Agora, se você muda de cadeira, aí você está fazendo o jogo da simulação. Aí isso fere o decoro parlamentar, entendeu? E outra coisa, as pessoas, os parlamentares, você tem que ser propagador de teses, de projetos. E esses projetos são teses de temas, de especialistas ou de representação. E aí, essas teses, você é avaliado por elas. O sistema de avaliação do parlamento não pode ser um sistema pela mediocridade. Tem que ser um sistema pela intervenção, pela quantidade de discurso. Influenciou numa votação, contribuiu para uma votação, ganhou o plenário. É outra maneira da gente qualificar o parlamento. Por isso que eu acho que isso depende de uma reforma política. Muito bom. Voto em lista, você defende, não? Eu defendo o voto em lista, a fidelidade partidária. E como é que você faz a lista para evitar a burocracia partidária? Você faz a lista através de uma prévia interna. Os filiados escolhem quem vai compor a lista. E porque a lista, Joaquim, possibilita você colocar uma deputada ou um deputado que você quer aumentar a representação. A pior coisa do mundo é um cara ser candidato pela primeira vez para ficar conhecido do estado de São Paulo. É barra pesada. Sim. Então, a própria renovação exige que você faça uma lista que represente a diversidade, que represente a pluralidade. Aí você discute na sociedade através de um processo de prévia. Você faz uma prévia com os filiados para fazer a lista. Não adianta a burocracia partidária, o presidente do partido, fazer a lista. É uma prévia. Eu acho que quanto mais a gente democratizar a democracia, melhor. Nós não podemos ter medo de democratizar a democracia. Que a sem flores desabroche, radicaliza a democracia. Radicalizar a democracia faz bem à cidadania insurgente. Eu defendo uma cidadania insurgente. É o direito à insurgência da cidadania. E aí, quanto mais democracia, melhor, né, Joaquim?
É muito bom. Eu me lembro, a primeira vez que eu tive na Câmara, no começo de 83, o Genuíno vi ele conversar na garagem, em todo canto, falava com o deputado de direita, e era novo na época, a gente não entendia. Mas você estava conversando, eu vi Armando Pinheiro, eu me lembro, conversava muito com ele na época, todos que eram ali, apoiavam a ditadura, você estava sempre dialogando. E depois eu vi você tentar uma aproximação, uma interlocução para atender com os próprios militares. Você teve esse trabalho. E era considerado até um especialista nessa área. Então, é aquela de falar mesmo, de negociar o tempo inteiro, e era uma coisa que eu via você fazendo como repórter, na época, você fazendo na Câmara dos Deputados. E, de fato, a qualidade dos deputados que a gente via na época era muito maior, havia respeito pelos deputados. Hoje, os próprios deputados fazendo isso que o Nicolas fez, está jogando contra a própria atividade dele, né? Porque perde o respeito da sociedade, como você disse, quebra o decoro. Gerando, deixa eu chamar um pouco a Sara para ver o que o povo está falando e aí continuamos, para finalizar. Vamos lá. Genuíno e Joaquim, hoje só se fala do Nicolas Ferreira, né? É o assunto do dia e as pessoas estão falando bastante desse assunto, porque, de certa forma, como eu comentei antes, ele deu tom do que vai ser esse mandato dele, e não só dele, de toda a turma dele. Aparentemente, essa oposição ao governo Lula vai manter o mesmo comportamento que tinha na trincheira Bolsonaro, né, Joaquim? E aí eu tô gostando muito dessas reflexões do Genuíno. Teve uma pessoa que comentou o seguinte, até separei o comentário, deixa eu ver aqui. Eu acabei perdendo o comentário, eu não vou conseguir dar o nome da pessoa, mas alguém falou o seguinte, que isso talvez tenha sido um projeto, inclusive com a mídia, Joaquim, de combate à política, um projeto de uma educação à política. Eu não tenho dúvida que o CQC cumpriu esse papel, por exemplo. Claro. Eu não tenho dúvida. Eu, pessoalmente, disse isso. Jovem Pan também. Jovem Pan, o Pânico, o CQC tiveram esse papel. E antecederam, inclusive, isso cresceu muito, as jornadas de junho, por exemplo. Joaquim, teve um fenômeno, Joaquim, com a reestruturação capitalista, com o fim do bloco socialista, com a hegemonia do mercado, o Deus do mercado, o fim da história, a ideia de a globalização criou-se a seguinte ideia: as agências, os bancos centrais, que vão, a técnica, o gerenciamento, a tecnocracia é quem vai decidir a política. E aí houve um deslocamento do poder. O poder foi para as agências, bancos centrais, meritocracia, forças armadas, sistema de justiça, daí a Lava Jato. Lava Jato. Foi todo um deslocamento. E a política, porque a política ela permite que o cidadão cobre, que o cidadão vote, que o cidadão proteste, que o cidadão vá para o parlamento, que o cidadão faça a sua manifestação. O voto ele é uma prerrogativa do exercício da cidadania. Quando você desqualifica isso, você cria uma instância que são os formadores de opinião, aquilo que o Brizola chamava os eunucos do capitalismo. Quer dizer, os eunucos são os comentaristas, e o mercado, e a bolsa, como é que está o humor do mercado? Quer dizer, você tem uma força invisível que diz qual é a verdade. E a cidadania profana, que trabalha, que sofre, que pega ônibus, essa cidadania não sabe votar. Por isso que essa visão elitista chega a pregar o voto facultativo. Sim. Por isso que prega isso, porque desqualifica, porque eles quebram, Joaquim, a relação do cidadão com o Estado. Exato. Quem é que tem relação com o Estado? É o mercado, as empresas, os bancos, as agências, tem relação. Cidadão é para receber assistência social, não direitos. Aí a própria concepção de direitos, direito ao trabalho, direito à seguridade, direito à saúde, direito à educação, direito ao desenvolvimento tecnológico e científico, direito a uma vida digna, direito a ter direito, isso é negado, porque a natureza do capitalismo sacrifica a democracia. A democracia liberal,
que foi uma criação do capitalismo liberal, virou um disfuncional para o capitalismo. Porque ela virou um espaço para o mercado, ela só vale enquanto espaço para o mercado. E o cidadão vira coisa, número. Ele não é nada. Por isso a esquerda tem que resgatar essa ideia da rebeldia, da cidadania, da radicalização da democracia, dos direitos sociais. Aí sim, eu acho que a esquerda tem que voltar a penetrar no povo. O PT se afastou muito da população, tem que voltar a se organizar, os diretórios de base, núcleos, conferências. Nós temos que... O povo não pode existir só quando é para votar. Ele tem que existir permanentemente. Nós não devemos dizer governo para o povo, é um governo do povo, não é para, é do. Então, nós temos que fazer muita coisa. Por exemplo, eu acho, Joaquim, que a governabilidade do Lula tem que ser um tripé. Primeiro, a autoridade dele. Segundo, um polo no Congresso Nacional que responda a tudo isso. Pronta resposta. Nada pode ficar sem resposta. Terceiro, mobilizar a sociedade. Se a gente não fizer mobilização da sociedade, o mercado vai constranger, vai domesticar e vai colocar suas tutelas sobre o governo Lula. Olha que frase forte, anote essa frase, hein? Essa que ele acabou de dizer aí, é isso mesmo, concordo. Deixa eu agradecer o Danilo LGBT, muito obrigado, está falando que a live está um luxo, elogiando aqui o Genuíno, também me elogiando, muito grato a você. Boa noite, camaradas, 13 beijos, está aqui o Danilo. Sara, eu te passo a palavra, então, para fazer o comentário final e o encerramento com o Genuíno. Eu queria só registrar aqui, acho que a gente acabou não lendo, o Kaique Butler, tá lembrando que foi no dia 17 de abril de 2016, na sessão deliberativa do golpe contra a Dilma, que se comprovou que o ovo da serpente havia sido chocado e a serpente tinha nascido de fato naquele dia. Ele está mencionando o elogio à tortura que foi permitido no Congresso Nacional. Perfeito. Genuíno, passo para você fazer o encerramento, agradecendo... Olha, Joaquim, eu queria fazer um encerramento e me permita eu cumprimentar essa jovem que está aí contigo. Essa menina, a mãe dela foi muito solidária comigo quando eu cumpri a pena na época da ditadura militar. Ela não existia, né? Mas a mãe dela, as tia dela, a avó dela, os tios. Essa é uma menina que eu tenho uma admiração por ela, porque ela sempre foi tão... A família dela, eu sei que foi isso lá na época que eu cumpri a pena na ditadura militar, no Instituto Paulo Sarasate. Ela não existia, mas a mãe dela, que eu conheço bem, eu queria fazer essa homenagem à Sara. Sarinha, um abraço bem grande para você, foi uma honra falar contigo, dá um abraço para a tua família, um abraço bem grande, viu, Joaquim? Puxa, muito bacana, viu, Genuíno? Muito bacana. A Sara também, privadamente, sempre fala de você com muita admiração. Tá? E conta desse período que ela não acompanhou, porque não era nascida, mas ela sabe desse período e fala com muito orgulho por essa convivência. Fala da família dela e pela convivência com você também. Tá bem? Então, estou aqui confidente. Não estou quebrando nenhuma, não foi nada confidencial, mas estou apenas relatando o que nós já conversamos. Muito obrigado, Genuíno, mais uma vez, e vejo que você não mudou. Não mudou. Você continua com... Você continua, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo como repórter. Você continua muito fiel aos teus ideais, radicalizando a democracia, nesse trabalho de radicalização da democracia. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Muito obrigado, Joaquim. Quando eu faço minhas mudanças, eu não mudo de lado. A gente pode mudar, mas não pode mudar de lado. É isso. Muito bacana, valeu. Tudo valeu. Tchau. Cheiro genuíno, cheiro... Eu sempre confundo, às vezes eu falo que o Joaquim, eu falo para as pessoas que ele é cearense, aí às vezes até eu esqueço que é brincadeira minha. Então, cheiro genuíno, cheiro Joaquim, cheiro 247. Tchau, tchau. Até mais.